Oi, gente! Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Bárbara, eu sou estudante de Física na UEL. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre astrologia. Sim, eu não falei errado, é astrologia mesmo. A astrologia que é usada hoje em dia teve origem na Mesopotâmia e depois foi adaptada pela Grécia Antiga e foi usada por toda a Europa. A astrologia é derivada do grego, onde astro significa estrelas e logos significa palavras, ou seja, é a mensagem que as estrelas passam para nós. Por muito tempo, a astronomia e a astrologia, que eram as leis das estrelas, eram conceitos trocáveis. Quem estudava um também sabia sobre o outro. Johannes Kepler, descobridor das leis que regem a mecânica dos planetas, um feito astronômico, ganhava vida fazendo mapa astral no século XVI. E desde o século XVII, os dois ramos se separaram. Hoje, a astronomia é a ciência que estuda o universo com base em regras matemáticas e não aceita a ideia de que os planetas possam ter qualquer relação com a nossa vida. A lógica da astrologia é a seguinte: a posição dos corpos celestes na hora do nascimento influencia na vida aqui na Terra e também serve para prever o futuro. Os babilônicos tinham essa lógica de acordo com o que podiam observar. Os planetas, que na época incluíam o Sol e a Lua, realmente tinham ligação com a nossa vida. A posição do Sol, por exemplo, realmente influencia na vida dos seres humanos. Se ele está distante, é inverno. Se ele estiver perto, o clima esquenta. E o mesmo vale para a Lua, que controla os movimentos de maré. E na época, para um babilônico, nada indicava que outros corpos celestes não pudessem ter a mesma influência sobre nós, seres humanos. Então, meio que a ideia original da astrologia fazia sentido para o conhecimento disponível naquele tempo. Eles reconheciam padrões e a astrologia ajudava as pessoas a tomarem decisões. Por exemplo, quando partir para uma viagem, semear uma colheita ou entrar em guerra. Se Marte surgisse no horizonte no dia que uma grande enchente aconteceu, isso era um sinal. Uma batalha foi vencida quando a lua estava minguante, isso era um padrão. Para os babilônicos e outros povos que buscavam respostas no alto, era como se os planetas estivessem enviando sinais, e foi daí que surgiu o nome signos. Antes de chegar onde eu quero chegar, vamos entender um pouco como os babilônicos traçaram as regras gerais para a astrologia. Eles pegaram um conhecimento histórico muito antigo, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, que era a divisão do céu em grupos de estrelas, que é o que chamamos de constelações. É importante lembrar que as constelações não fazem nenhum sentido físico. As estrelas podem parecer próximas vistas aqui da Terra, mas estão a milhares de anos-luz umas das outras. O que os antigos fizeram foram ligar esses pontos desses conjuntos de forma que parecessem levemente com alguma coisa aqui na Terra, tipo uma cobra, um touro, uma balança, entre outras coisas. A astrologia analisa a passagem do Sol, da Lua e dos planetas na frente de constelações aleatórias, formadas por estrelas aleatórias, divididas aleatoriamente em 12 faixas de aleatórios 30 dias de duração cada. Isso a partir de um ponto de vista aleatório no espaço, o nosso minúsculo planetinha Terra. Há algumas décadas, os cientistas tentam provar a eficiência das leituras astrológicas, e os resultados não foram muito animadores. Um famoso estudo publicado na revista Nature ainda nos anos 80 pedia para que pessoas tentassem reconhecer seu mapa astral a partir de 3 opções disponíveis, e só 1/3 acertou qual era seu mapa astral. E esse é exatamente o mesmo resultado que um sorteio daria. Fatores como inteligência, taxa de divórcio, extroversão e sucesso também foram analisados em dezenas de estudos. Mas a conclusão é sempre a mesma. Não há correlação nenhuma entre a propensão a alguma coisa e os dados astrológicos. O holandês Rob Nanninga resolveu dar a chance aos próprios astrólogos de desenvolver um teste à prova de falhas.
O desafio era acertar a profissão de 7 voluntários baseados em seus dados astrais e um questionário desenvolvido por eles mesmos. 50 astrólogos ajudaram a desenvolver o questionário, que acabou ficando com 25 questões pessoais e 24 questões de personalidade. A pedido dos astrólogos, datas importantes como casamento, nascimento dos filhos, data de divórcio também ficaram à disposição. Com todas essas informações, os 50 especialistas tiveram 10 semanas para chegar às suas correlações. Os resultados não foram nada bons para eles. Nenhum astrólogo conseguiu relacionar mais de 3 pessoas às suas profissões, e metade não acertou nenhuma. Se você perguntar a qualquer cientista hoje, ele vai ser enfático em desacreditar da astrologia e não vai nem se preocupar em ser delicado. Michael Shermer, o fundador da Sociedade dos Céticos, diz que é claro que ela não funciona, é um retrocesso à Idade Média. E ele também disse: você gostaria de ser tratado com a medicina ou a odontologia de 500 anos atrás? É óbvio que não, né? Para a ciência, o problema está na própria lógica da astrologia, a de que os planetas influenciam na vida dos seres humanos. Do ponto de vista das forças gravitacionais, a passagem do Sol pela constelação de Touro na hora do nascimento, por exemplo, é completamente irrelevante para nós. Outro problema básico para testar os mapas astrais é a sua flexibilidade. A astrologia é flexível demais para ser testada em laboratório. Se alguém nascido em Áries, por exemplo, não se identificar com a descrição do seu signo, os astrólogos dirão que é por causa do seu ascendente. E se a pessoa também não se identificar com o seu ascendente, os astrólogos dirão que é por causa da sua lua. E se também não se identificar, será por causa de outras inúmeras variáveis. Com tantas possibilidades de interpretação, é impossível provar que a astrologia está errada. Pelo menos uma das opções vai estar certa. O astrônomo Stephen Hawking, no livro O Universo numa Casca de Nós, descreveu muito bem esse problema. Os astrólogos sabiamente fazem previsões tão vagas que podem ser aplicadas a qualquer acontecimento, ou seja, não servem nem para serem provadas falsas. Um dos perigos de se relacionar com a astrologia é levá-la a sério demais, deixando que leituras astrológicas determinem suas escolhas. Por exemplo, eu jamais namoraria um aquariano. Outro problema está na maneira que a astrologia encaixa as pessoas em formas muito específicas. Por exemplo, isso é tão peixes, isso é tão Áries. Entre outras frases que com certeza você escuta muito por aí. São frases que todo mundo já escutou em relação ao seu signo. Já parou para pensar o quão bizarro é a classificação das pessoas em fórmulas prontas antes mesmo de conhecê-las? Numa espécie de preconceito astrológico? Se a humanidade está há décadas lutando contra diversos tipos de preconceito, qual é a necessidade de incentivar a atividade que encaixa pessoas em padrões? Em padrões de acordo com horário e data de nascimento? O que me surpreende é como tanta gente ainda acredita em uma coisa que a ciência já provou que não tem veracidade alguma. Segundo o cético Michael Shermer, a astrologia acerta previsões por conta de 2 mecanismos psicológicos que todos nós temos: o viés de confirmação e o viés de retrospectiva. O viés de confirmação descreve a nossa tendência de preferir aquilo que combina com o que conhecemos e acreditamos. Isso explica, por exemplo, a grande identificação que sentimos quando lemos sobre o nosso signo. Já o viés de retrospectiva explica porque lembramos com mais facilidade dos acertos do que dos erros. Por exemplo, eu já ganhei quadra na Mega da Virada e até hoje eu lembro os números que eu acertei e não faço ideia quais eram os números que eu errei. Sim, gente, é muito triste lembrar disso. Segundo Shermer, as pessoas encaixam suas vidas em previsões astrológicas e não o contrário. As pessoas fazem leituras vagas confirmarem os acontecimentos que já ocorreram. E o mesmo acontece em qualquer outro aspecto da vida. Eu acredito que a astrologia é o terraplanismo aceito pela sociedade, e esse é o principal problema. Da mesma forma que o terraplanismo é um retrocesso para a ciência, a astrologia também. Ela não tem nenhuma prova científica da sua veracidade e mesmo assim as pessoas acreditam nela. Isso é como se as pessoas invalidassem o método científico. E a partir do momento que o método científico é ignorado, a ciência é ignorada. É importante que fique muito bem fixado na cabeça de vocês que a astrologia é diferente de astronomia. A astronomia é orientada pelo método científico. Um astrônomo utiliza diferentes instrumentos para coletar dados, descrever a natureza e formular teorias sobre o funcionamento do universo. Astronomia é ciência, astrologia não. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado.
Se você tem alguma sugestão de vídeo, escreve nos comentários que, se for possível, eu trago. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clique em gostei, ativa o sininho porque me ajuda muito. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, eu vou deixar na descrição. E eu também criei um canal no Discord pra gente falar sobre astronomia, ou sobre o que vocês gostam. E eu tô pensando em fazer coisas lá, tipo o Clube do Livro. Eu ainda não iniciei nada, mas eu tô planejando, me organizando. E também pra gente ter um contato maior, ter um contato mais próximo. E eu acho isso muito legal. Vou deixar o link aqui embaixo também. Eu sei que vocês também estavam com saudade do Cleitinho, né, Cleiton? E pra quem se preocupa, ele tá bem, ele só ficou doentinho mês passado, mas ele já tá bem, né, amor? Muito obrigada por ter assistido até aqui.